voltamos a falar sobre a primeira pesquisa encomendada pela Itatiaia para as eleições de 2026. Há pouco trouxemos aqui os dados para a presidência da República e neste novo recorte, Júnior Moreira e o cientista político Malco Camargos trazem os números para a corrida pelo governo de Minas e também a avaliação do governo Zema. Júnior. É isso, Kátia. Olha, o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera em intenções de voto para a corrida pelo governo estadual de 2026. Os dados, como você disse, são da pesquisa Itatiaia Instituto V, que foram divulgados agora há pouco e apontam que o parlamentar está na frente em todos os cenários pesquisados. Em um primeiro cenário, que tem o maior número de nomes à disposição, Cleitinho aparece com 21,6% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, com 20,1%. Em seguida, aparece o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que nesse momento está sem partido, com 16,5% dos votos. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD, está com 7,2%. E o vice-governador Matheus Simões, do Novo, com 1,8% dos votos. Neste cenário, o número de eleitores que afirmaram votar em branco, anular ou não votar em nenhum dos nomes citados é de 16,8%. Outros 15,6% se declararam indecisos. A Itatiaia e o Instituto V ainda perguntaram como o eleitor mineiro avalia o governo de Romeu Zema. Ele é aprovado por 54% dos eleitores mineiros e desaprovado por 34,7%. Os dados, como eu venho falando, é do Instituto V, uma pesquisa encomendada pela Itatiaia. 11,3% dos entrevistados não souberam avaliar a atual gestão do governo de Minas. A pesquisa ouviu 1.225 eleitores mineiros entre os dias 2 e 6 de agosto, com margem de erro de 2,8% e nível de confiança de 95%. Malco, nesse recorte aqui, a gente tem os dados da corrida ao governo do estado, com Cleitinho ali na ponta dessa corrida, em todos os cenários, e também a avaliação do governo Romeu Zema, que não condiz muito com o lugar que o candidato de Romeu Zema está nas pesquisas, que é o Matheus Simões. Bom, Júnior, sua observação é interessante, exatamente isso. A grande surpresa é o governo que tem mais de 50% de aprovação, 57% de aprovação, e o seu candidato com menos de 2% dos votos. Mais importante ainda é que quem lidera a pesquisa está no mesmo campo do governador. Cleitinho, Nicolas e Matheus Simões representam a direita no estado. De outro lado, candidatos postulam no lugar de esquerda estão ali Alexandre Calil e Rodrigo Pacheco. Há uma ampla vantagem para a direita neste momento, no estado de Minas Gerais, isso é muito importante dizer, e um fraquíssimo desempenho do candidato do governador, que precisa sim incorporar para si as realizações do governo Zema, porque do ponto de vista ideológico, se o eleitor se manifestar só de posicionamento de direita, os outros dois candidatos serão muito mais apego. Então o Matheus não consegue surfar na onda da boa avaliação do governador Zema e depende então de tentar fazer uma transição ideológica, o que é muito perigoso para ele, porque os outros dois candidatos, tanto o Nicolas quanto o Cleitinho, naturalmente já são associados como de direita. De outro lado, quem será o candidato do Lula? Alexandre Calil fica em terceiro lugar hoje porque ainda surfa com a lembrança da eleição passada no qual ele era o candidato do Lula. O que provavelmente não vai acontecer nessa eleição. Então, a hora que o Lula indicar o seu candidato, certamente, se for Rodrigo Pacheco, ele deve ultrapassar também Alexandre Calil, que perde esse espaço que ele está lembrando hoje em relação ao passado e não em relação ao presente ou futuro. Então, a gente pode dizer que em 2026 a gente vai ter uma nova briga Lula e Bolsonaro aqui em Minas. Certamente. Os candidatos desses candidatos, Não só aqui em Minas, mas em todo o Brasil. Não só a nível federal, mas também a nível estadual. Essa discussão, essa polarização ainda vai continuar. Não com tanta força que já foi antes, mas são cabos eleitorais muito importantes ainda. Então, rapidamente, Malco, a unção desse Lula e desse Bolsonaro ao candidato pode mudar esses números aqui por completo. Muda porque traz ao eleitor atalhos cognitivos, ou seja, informa ele como está dando o jogo e a partir daí ele faz a sua escolha. Kátia Pereira.